Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita de duas companheiras, Kátia Regina e Mônica Pereira, falando que há vida sim após as drogas. Portanto, se você tiver um ente em sua família, ou mesmo você, se você percebe que já está utilizando tanto álcool ou qualquer outra substância abusadamente, foi assim que elas estão nos revelando como tudo começou. Fique atento, entre em contato conosco, é muito importante que você tenha mais informações através do nosso programa, do nosso e-mail, que é programa.abc@netserviços.com.br, serviço sem cedilha, ou entre em contato no hotline 11 9 73 18 84 36. Tire suas dúvidas, busque mais informações, porque tudo começa com a curiosidade e, como mesmo elas disseram, que de início não imaginaram que um dia poderia chegar aonde chegaram. Então agora vamos falar que realmente há vida após as drogas. E você, Mônica, estava dizendo das perdas que até então você chorou durante alguns anos. Quer dizer, tudo em detrimento de ter sentido que perdeu. Que perdeu. Aí parou de chorar. Aí você falou, agora eu vou viver minha vida como você disse. Então nos conte agora a sua vida, como está sendo após então as drogas, que são 7 anos que você não as usa. Eu não uso. Assim, começa espiritualmente, né? Esse Deus que faz parte da minha vida. Porque assim, tem que simplesmente sentir, né? Ele, porque ele é assim o auge, né? Tudo que eu falo com ele, eu converso com ele, ele está me mostrando. Muitas vezes na ativa ele me mostrava, mas eu estava cega para enxergar, né? Foi aquilo que o pastor falou logo de início? Foi. Não é? Que nós não entregamos jamais nenhum problema porque nós nos achamos deuses. Nós somos soberanos e nós não nos curvamos diante dos vendavais. Verdade. Então ele falou, não é isso? Falou, que tem um momento que, além de confiar, nós temos que entregar. Então você entregou, é por isso que você tem essa convivência, um diálogo mais presente com o teu Deus, com o teu poder superior. Meu poder superior. E a família, né? Assim, a minha família eu agradeço todos os dias, né? Como a Deus. Porque em nenhum momento eles desistiram de mim, né? Mesmo assim, nas piores formas do meu passado, né? Eles, assim, eles estão numa sala hoje de codependência, né? Aprenderam regras e disciplina para impor para mim, né? E no decorrer do tempo eu tive que aprender isso sozinha. Porque, né, meu pai e minha mãe não iam poder fazer isso por mim 24/48. Perante a sociedade, né, como viver perante a sociedade, né? Como viver sem droga? Porque todas as minhas fugas, minhas alegrias, minhas frustrações, minhas tristezas, eu ia em busca da droga. Eu não tinha um motivo para ir usar droga. Eu sempre estava lá usando droga. E agora? Eu vou ter que viver tudo que eu tenho que viver, todo esse sentimento que vai fazer parte da minha vida, dentro de mim, mas sem ter a minha droga, né? E é assim, olha, eu vou falar, é maravilhoso. É maravilhoso saber assim que tudo que eu faço na minha vida no dia de hoje, se for para chorar, se for para dar uma risada, né? Se for para ajudar o próximo, o que seja, eu não preciso estar usando droga. É assim que você vê. É assim que eu me vejo assim, igual da outra vez que eu participei, né? Eu me vejo como uma criança de 5 anos, como se nunca tivesse chupado uma bala. E aí eu estou na frente de uma vitrine e lá dentro tem um pote de bala, com vários sabores. E cada vez que eu abro, é um sabor diferente. São coisas assim que eu estou experimentando no dia de hoje, que assim, a minha vida inteira, lá desde os 14 anos, eu deixei lá atrás, que eu não vivi, eu não tive os sentimentos, né, o crescimento, tudo. Então eu estou vivendo agora, tudo é novo para mim. Assim, há uma dificuldade é nova, porque como eu vou superar ela? Porque eu não penso assim, nossa, eu estou com uma dificuldade, nossa, eu vou chorar, porque eu estou com uma dificuldade. Né? Eu vou desistir, porque eu estou com essa dificuldade. Porque eu não posso pensar assim, eu tenho que pensar como eu vou superar ela. Porque eu tenho ferramentas, o grupo, ele me dá princípios,
ferramentas para mim estar usando. A honestidade, a honestidade, a mente aberta, a boa vontade. Pedir ao próximo, né? Falar com meu Deus, mas simplesmente pedir ao próximo. Falar assim, ser humilde o suficiente de falar assim, eu não consigo sozinha, mas você pode me ajudar? Pedir uma opinião, para ter uma diretriz na minha vida. Então, assim, essa é a vivência que eu estou tendo, né? E a família, ela participando desse grupo, se casa, né? Não é uma coisa assim, eu estou participando e minha família está aqui. Então, eu faço a minha parte e minha família continua aqui. E eu só estou. Né? Não, a gente vem assim, a gente se casa, une. Porque os dois pensamentos, eu quero a minha recuperação e a minha família quer o meu bem-estar. Então, a gente vai se unir porque a gente vai progredir em si, entendeu? Ou seja, todos participam do programa. Todos participam. Até meu filho. Porque, independente de todas as dificuldades que eu tenha com ele ainda é participativo. Assim, ele sabe que eu estou em recuperação, né? Independente de qualquer coisa, a minha recuperação é prioridade na minha vida e sempre vai ser. Porque fatalidades na vida a gente tem a qualquer momento. Não é porque, muitas vezes, assim, eu posso pensar assim, nossa, eu sou uma adicta, né? Que tem uma compulsão, uma obsessão por algo. Aí eu estou vivendo, aconteceu algo na minha família. Nossa, eu sou uma adicta e eu entro na autopiedade. Eu não posso entrar na autopiedade, porque se isso está acontecendo comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com outro, com todo mundo pode acontecer. Eu só tenho que ter os princípios e as regras, né, que eu aprendi para poder superar isso. E é isso que todos os dias eu volto para o grupo para estar aprendendo. Como superar as minhas dificuldades. Como não fazer as minhas dificuldades me engolir, né? Tipo, sem dúvida. E o grupo acaba dando, é isso, Kátia? O grupo acaba dando respostas. Exatamente, dá o apoio que a gente precisa, né? Para estar ali. Cada partilha de um companheiro, você está vendo a sua história, né? E através de uma palavra, você pode guardar, ela pode usar servir para você no dia de hoje. E se não servir, eu posso guardar, porque amanhã provavelmente eu vou estar utilizando essa ferramenta, né? Que foi essa partilha do companheiro. E assim, a gente tem que ser muito unidos ali, um ajudando o outro, porque tem gente que chegou lá sem vida, sem esperança nenhuma. Tem gente que chegou um pouquinho melhor, mas ninguém chegou pelo amor. Todos chegou pela dor. Na sua opinião, qual é a principal coisa que um adicto, um usuário, precisa fazer para entrar no programa? Precisa ter o real desejo de parar com as drogas, admitir que perdeu e ter o real desejo que não quer mais isso para a sua vida. E se entregar a um programa, a uma recuperação. Isso Verdade. é fácil? Não, não é fácil. Por isso precisamos da ajuda de sala, porque sozinhos a gente não consegue. Verdade. Então a gente tem que estar num grupo, tem que estar dentro de uma sala, escutando as partilhas e jamais se afastar, sempre nas reuniões. Vocês falam assim em ferramentas que o grupo dá a vocês, não é? Assim, quais são as principais, então, ferramentas dentro desse processo de recuperação que vocês têm que estar alerta no dia a dia? Porque vocês vivem e trazem muito o lema só por hoje, não é? Isso. E, assim, tem uma maneira de se autopreparar no dia a dia para evitar situações de risco, situações que vocês possam até melhorar para se protegerem dos perigos, e vocês antecipam até, ou pensando, porque falaram, porque vão falar, quais as principais ferramentas do dia a dia para se prevenir? Olha, sempre estar com a gente com a oração da serenidade, em primeiro lugar. Qualquer dificuldade, se concentrar, fazer uma oração da serenidade e desviar os caminhos. Não passar pelos velhos ambientes, evita, porque é a melhor coisa, evitar os velhos amigos. Se a gente não fizer isso, não vai ter jeito, vai acabar voltando para o buraco. Porque para te puxar tem bastante, mas para te tirar não são muitos. Que mais ajuda a companheira Mônica?
Por exemplo, ser honesto consigo mesmo, né? Porque a questão não é o outro, é você mesmo. Você não pode ficar esperando do outro a honestidade, né? Como ela disse, né, sobre as ferramentas, né? Você, assim, a oração, ela é chave no apuro que você tá, né? Mas assim, quando você está vivendo em recuperação, os seus velhos ambientes, velhos lugares, eles estão lá atrás. Agora faz parte novos ambientes. Então, esses novos ambientes, que são novos barzinhos, tem lugares assim que você vai frequentar que existe a bebida, né? Então, você não pode frequentar esses lugares. Não é que você não pode, acho que cada um sabe, né? Não é sugerido que Não vá. é sugerido que vá, né? Assim, lugares. Ir acompanhado, os pensamentos, né? Pensamentos, sentimentos. Assim, se você tem um contato, se você faz um inventário com o seu poder superior à noite, com as suas dificuldades, do que você passou no dia, né? E de manhã você renova isso. Porque assim, é muito complicado, né? Tipo assim, você viver tanto tempo no uso da droga, porque a questão não é assim, simplesmente, eu fui lá e usei droga e a droga causou tudo isso na minha vida. A droga, ela é só uma cerejinha, tipo, do bolo, né? Existem os meus defeitos de caráter. Então, mas você falou uma coisa interessante. Aqueles velhos ambientes não são mais para mim. Muito É. bem. Quais são, então, os novos ambientes que você acaba substituindo? Trocou por quais ambientes, então, que são sugeridos, locais que te protegem? Quais seriam? Por exemplo, o grupo ele é formado por vários companheiros, né? Então, existem festas entre a Irmandade. Assim, a gente cria um vínculo com as pessoas que estão ali. A gente ir irmanado por uma praia, ir para um churrasco irmanado. São os lugares saudáveis, né? Você pode até ir para uma balada, né? Mas tudo... irmanado. E fora isso, as coisas que provavelmente todos nós fazemos. Trabalho, estudo, Estudo. uma academia, talvez, É. um espaço Mas cultural. Mas é aquela coisa, né? Muitos adictos, assim, lá no grupo, eles se prendem sempre ao passado, né? Eu vou para a faculdade, mas lá na porta da faculdade tem um barzinho, né? Eu vou trabalhar, mas todo mundo depois vai sair do trabalho e vai beber a cervejinha. Então, são coisas que a gente não pode pensar dessa forma. Tem, mas esses são aqueles que estão chegando, não é? Que ainda tem medo. No começo. No começo, porque passando isso, a vida continua, tem que ser normal. Vocês têm que dar continuidade, como a Kátia disse, tem que voltar, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer leituras. Tem que ser produtivo perante a sociedade. Então, é isso que eu estou perguntando. Quais são esses locais que você colocou, Kátia? Quais as novas situações que hoje são favoráveis, que você se protege no dia a dia? Exatamente, como eu havia falado, né? Nós temos os 12 passos, temos as tradições para a gente estar trabalhando isto, né? E viver com a família, sabe? A gente tem que estar sempre junto com a família. Que nem hoje, para mim, um sorriso da minha filha é gratificante. Eu não preciso sair na rua para beber ou para fazer uma outra coisa para ser gratificante para mim. Ou se sair, vamos sair acompanhados com a família. Com a família. Aquilo que você não pode fazer. Exatamente, viver a cada momento com a família da gente, aproveitar ao máximo. Mais intenso esse envolvimento afetuoso. Exatamente, poder proteger, cuidar, amar, dar o respeito, porque sair realmente não saíam juntos. Não, nunca. Era cada um para um canto. Então hoje pode-se curtir um cinema, um teatro, um circo, é isso? Exatamente, um clube. Pode ir para um shopping, pode até ir a um bar. Quem não pode beber, quem não pode usar droga sou eu. Os outros podem. Se eles podem, eu sei que eu não posso. Então, hoje as coisas são mais pensadas. Exatamente. Mais programadas. Isto. Então, já logo cedo você... Não é pelo impulso. Não seria mais pelo impulso. Então, logo cedo, vocês evocam a oração e pedem essa proteção diária. Exatamente. É mais ou menos isso? Mais ou menos. E existem situações de risco que seriam sugeridas a não estar provocando ou se autoprovarem, querer provar, mas eu posso, será que eu não posso? Existe essa tentação na cabecinha de vocês?
Se ficarmos manipulando, sim. Sim. Por exemplo, qual a situação que poderia ser de risco que de vez em quando passa pela mente de vocês? Um lugar que a gente passe, veja assim, né, fala, poxa, aí você vai ficar manipulando aquilo, mas eu acho que só mais um pouquinho eu posso, né? Vai se auto-enganando. A propaganda influi? A mídia, no caso, tem alguma influência? Sim, sim, tem. Tem porque, que nem, hoje eu não penso mais em beber, em usar droga. Mas eu não vou falar que eu não tenho vontade. Eu tenho vontade porque eu parei. Eu já usei. Se eu estivesse usando, eu não ia ter vontade. Então, hoje, como eu parei, eu tenho vontade. Me dá vontade dependendo do que eu vejo. Mas eu sei que eu não posso e eu não quero mais para mim. Mas influencia muito, sim. Você já se pegou vendo assim uma propaganda que te incomodasse um pouco, ou pensasse, que vontade de estar aí ou fazer isso? Não, já passei por uma situação que, assim, um tempo atrás eu estava frequentando um samba, né? Mas eu não ia irmã nada. Ia, assim, com uma companheira, né? Mas, assim, eu percebi, assim, com o decorrer do tempo, você acaba achando que você não faz mais parte de um grupo. Você interage tanto com a sociedade e ali interage tanto com as pessoas que, entre aspas, você acha que você é normal, sabe? Você não tem um problema. Então, você vê ali todo mundo bebendo, curtindo, dançando, dando risada. E você fica ali, né, falando assim, nossa, hein? Podia ser eu. Sabe? Sem Tipo dúvida, assim, sem dúvida. é um auto-engano, a mente, ela te manipula. E aí, foi passando que teve uma hora, porque eu saía de casa, eu falava para minha mãe, mãe, eu estou indo para o samba, né? Falava para minha irmã, me levavam lá, tudo, né? Porque você precisa ter vida após as drogas, tem que viver perante a sociedade, fazer as coisas, não ter medo, né? Aí, mas a decisão de parar foi eu que tive, porque ninguém me impediu, ninguém impôs, da mesma forma, né? Depois de um bom tempo em recuperação, já estava com 6 anos. Que você se deu Ao luxo. ao luxo. De ir lá. Que é um lugar realmente que atiça, não é? É Que atiça, provoca, sedutor. Sedutor. E aí eu olhei e falei assim, não é para mim. E nunca mais voltei. Assim, agora eu vou em festa, em churrasco, com os amigos do grupo, festa. Eu fui até esses tempos atrás, o NA proporcionou, né, como chama? Um baile à fantasia. Fecharam um lugar e só tinha adicto fantasiado. Você tem noção? De um lugar fechado, um galpão fechado, só para os adictos. Sem bebida, sem nada, e todo mundo curtindo até de manhã. Se divertindo. Nossa, numa boa. Foi assim. É muito melhor. Muito melhor. Todo mundo com o sentimento ali presente. É porque muitas vezes, assim, o que acontece? A gente fica... Tem uma frase lá no grupo que é assim, a gente fica procurando ovo, pelo em ovo. Sabe aquela coisa? Quando você acha, você não reconhece. Né? Então, assim, precisa passar também por essas situações, né? Assim, tem situações de riscos, né? E tem situações que você vai acabar passando mesmo em recuperação, mas se o propósito, a determinação, ela prevalecer, você pode ir em qualquer lugar. Sem dúvida. É assim com você também, Kátia? Exatamente. Da mesma forma. E agora, assim, você como adicta em recuperação e como codependente por ter um filho que está vindo nesse processo também de ficar bem um tempo, recair. Assim, como que você se vê hoje da forma que você poderia estar mais presente, dando esse apoio para ele? Exato. Assim, com o meu marido, eu estou sempre presente, levo ele para as reuniões. A última recaída que ele teve, eu falei para ele, eu vou te internar. Ele, não quero. Eu falei, então você vai voltar para a sala. Então tem que estar sempre junto, incentivando, né? Tem que estar fortalecendo o seu espelho. Com meu filho, infelizmente, eu não pude estar tão próximo dele, porque ele não mora perto de mim, né? Ele mora com você? Não, ele não mora comigo. Agora ele está morando na casa da noiva, que ele vai casar agora em outubro, né? E até um tempo ele estava morando com o pai dele. Então, eu não podia carregar ele comigo, conversar, né? Ajudar ele, como a gente diz, nos barulhos. Então, ficou mais difícil. Mas eu acho assim que a compreensão, a participação da família é tudo. E hoje, no caso,
Ele está vivendo com a noiva ou com o pai? Ele está vivendo com a noiva. Só que eles estão indo numa religião, né? E eu já alertei ela que ela também tem que estar dentro de uma sala de codependentes, né? E de esposa, para estar ajudando ele. Então, isso é muito importante no que você tocou. Porque ter uma religião também é um fator de proteção. Exato. A sala também é outro fator de proteção. Exato. Ter essas pessoas que são padrinhos, afiliados, estarmos conversando no dia a dia, também é outro fator de proteção. Exato. A oração da serenidade, como você disse, que já abre o dia, também é fator de proteção. E principalmente a autoprogramação, já no dia, começar o dia, como o pastor disse no início. Exato. Em primeiro lugar, nós temos que acreditar. Verdade. Se nós não acreditarmos, fica muito difícil. Se nós, em parte, não entregarmos essas dificuldades a essa consciência maior, mas sempre dentro dos princípios que você disse, da honestidade, mente aberta, boa vontade, acreditando que há um retorno. Exato. Porque senão o barulho, essa tranquilidade que ele diz que vocês um dia poderão ter, não vai encontrar nunca. Exato. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai lá na padaria comprar o pão. Aí você dá o dinheiro e a mulher volta o troco errado. Ela dá a mais para você. Você volta para ela e fala que ela deu o troco errado, que ela deu a mais, ou você vai embora. Entendeu? Então começa por aí. Porque todos os dias de manhã, quando você for comprar o pão e acontecer isso, e você negligenciar a sua honestidade, né? E aí? Por que você está indo numa sala? Por que você está ficando limpo? Por que você está colocando princípios na tua vida? Né? Porque você simplesmente, com 38 anos, que é a minha idade, você ouve um não da sua mãe e do seu pai. Qual é o propósito se a honestidade não prevaleceu lá no dinheiro de manhã quando você foi comprar o pão? Sim, nas atitudes do dia a dia. Nas atitudes dos dia a dia. Então não faria sentido um programa não tão faria maravilhoso exatamente. que é o programa no qual você se encontra. Isso. Maravilha, parabéns a ambas, a você, tanto a você que tem hoje o seu marido, seu filho, você é uma vencedora, sem sombra de dúvida. E a mesma coisa você, Mônica, que o resgatou e procura afinar os laços com esse seu filho. Então eu vou pedir para que você passe ao nosso telespectador uma mensagem, principalmente para algumas jovens que se identificaram com certeza com o seu depoimento. Queria dizer que, em primeiro lugar, não tenha pressa. Não tenha pressa para crescer. Não tenha pressa para viver ou aprender. Simplesmente aproveite a sua idade, né? Cresça conforme as brincadeiras, né? Esteja presente à família, seja presente em alguma coisa, né? Porque o auto-engano, ele está lá fora, mas a realidade está dentro da sua casa. Só por hoje. Muito bom, parabéns. Kátia, sua mensagem ao telespectador. Bom, a minha mensagem que eu deixo aqui é para aquelas pessoas que se identificam um pouco comigo, que nunca abandone seus filhos, os seus maridos na dificuldade. E para os filhos, né, e maridos, tenha piedade, porque a mãe também sofre muito. Apesar de ser um adicto, a gente não para de pensar um segundo na família, né, apesar de tudo. Então, gente, não é por embalo, eu vou experimentar, eu vou beber, porque eu vou ser melhor. Não. Pensa bem, porque isso é um passo para destruir a sua vida. Só por hoje, fica com a gente. Parabéns. Mais uma coisinha, Mônica. E a família, como é que fica? Para a família, complementa mais a mensagem. A família? É. Para a família, eu acho que o amor prevalece, sempre, né? É igual a esperança ela nunca morre. Mas o amor, ele supera tudo, até as dificuldades, né? E um adicto, ele precisa do amor da família. Porque, assim, a ilusão lá fora é que os amigos e o auê lá fora é presente, mas é apenas uma ilusão. E aí, quando se encontra na pior forma possível, que é na dor, né, a família tem que estar presente
para estender a mão e falar assim, filho, eu te amo, tenho uma oportunidade e eu vou caminhar com você, lado a lado, né? Porque senão não casa, né? O que adianta eu fazer recuperação se lá na minha casa, o meu pai, minha mãe, as paredes, continua a mesma coisa. É igual quando eu deixei a droga. Eu deixei a droga, hoje eu olho lá atrás, a esquina, ela mudou. O muro foi pintado, cresceu flores ali naquele canteiro, mas os usuários que estão ali continuam a mesma coisa. Precisa de mudanças, né? Verdade. Pois é, essa é a mensagem das nossas companheiras, tenho certeza, porque eu vejo o carinho que sua família tem te acompanhado. A você que esteve conosco até esse momento, dizer que a Instituição Cláudia Mâncio dá apoio a codependentes e dependentes químicos. A nossa comunidade, ou melhor, nossa central de serviço está localizada na Rua Antônio Bento, 104, em São Caetano do Sul. Dizer que esse programa tem o apoio da Igreja Batista Betel, sempre com a palavra amiga do pastor Getúlio, do grupo de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Espaço e Paisagismo de São Caetano, e convidar agora a vocês, grupos de autoajuda do nosso país, de qualquer região, entre em contato conosco, veja o tema, marque com o seu tematista ou com um especialista do local, enfim, se você tiver com vontade de vir falar um pouquinho sobre a tua história, falar um pouco mais sobre essas comorbidades que hoje tomam conta de nós, de uma forma geral, esse é um programa democrático, livre, é para você. O nosso muito obrigado. Esperamos contar com você na próxima semana. Um abraço.